Muito boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Hoje vou falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E está em Romano, então a gente apanha um pouco. Ah, sim, lembrei como que é o 17. E agora achei aqui. Vou falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é, que uma compilação, um ajuntado das passagens de Jesus que representam as suas lições morais. Por quê? Porque além das lições morais, no Evangelho do Cristo, também tem os milagres, também tem as passagens, também tem os atos, e tudo isso às vezes é controverso, dependendo da religião. Mas a moral do Cristo, os seus ensinamentos, isso é igual para toda a religião cristã. Pode ser católico, evangélico, pode ser pentecostal, não interessa. Porque a moral do Cristo é uma só: o amor, a caridade, o perdão, a benevolência, a indulgência. Que seja, como ele mesmo disse, o meu falar sim, sim ou não. Então não existe duas interpretações para a moral do Cristo. E é por isso que Kardec, com a ajuda dos mentores, com a ajuda dos vários espíritos de luz, conseguiu fazer esse juntado desses ensinamentos e trazer para nós através do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 17. O capítulo 17, ele é muito especial. Por quê? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo não é simplesmente ali a lição colocada de qualquer jeito a esmo. Ela tem uma ordem, ela tem um porquê. Então no início, Kardec coloca ali, eu não vim destruir a lei, para entender que tudo que está para trás, a lei, os profetas, o Velho Testamento, faz parte do Espiritismo. E o Espiritismo vem dar seguimento, vem dar entendimento ao que tem hoje, ao que tem ontem e ao que sempre terá. O entendimento das leis universais de Deus. E aí começa nessa pegada de entender que é uma continuidade, que Deus, o nosso Criador, é o Criador de todos, que Ele não fez várias moradas e por aí vai. Depois Ele vem trazer a consolação. Bem-aventurados os aflitos. Vem mostrar a figura de Jesus, o Cristo Consolador. E aí vem o programa de trabalho, vem nas bem-aventuranças, vem amar ao próximo como a si mesmo, vem amar os inimigos, para a gente entender como que funciona, qual é o nosso trabalho na Terra. Porque muitas vezes quando a gente pensa em trabalho, e principalmente trabalhar para Jesus, obedecer a Deus, servir a Deus, dependendo da religião, a gente fala até ter temente a Deus, nós entendemos que é um trabalho externo. Eu tenho que ir lá fora, ajudar o necessitado, um mendigo, um pedinte. Gente, o trabalho espiritual, o trabalho para Jesus é em qualquer lugar. Principalmente junto com o próximo, que Jesus falou para amar o próximo. O próximo não está lá fora, o próximo está dentro de casa. O próximo não é o distante, o próximo é aquele que convive com você todo dia. E esse é o mais difícil, porque o próximo, se pisa no pé, a gente se magoa. O estranho nem tanto. O estranho a gente não ofende tanto. Aquele que a gente ama, nosso filho, nosso cônjuge, nossos pais, nossos afetos, aqueles que a gente ama, se por acaso eles nos ofendem, a dor é muito grande. E Jesus veio nos ensinar que devemos perdoar sempre. Por quê? Porque a gente ama, porque a gente gosta, porque a gente tem sentimento. Devemos ser indulgentes, não olhar os defeitos, porque nós temos defeitos, todos nós temos defeitos. Então também devemos ser indulgentes, não olhar os defeitos, não apontar as mazelas de cada um. Ao contrário, sempre exaltar o bem de cada um. E além de perdoar e exaltar, querer o bem de todos que estão à nossa volta. Benevolência para com todos. Isso é o que Jesus entendia como amor, como caridade.
E aí, nesse roteiro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos ao capítulo 17. O que é o capítulo 17? Sede perfeitos. Né? Então ele pede para que sejamos perfeitos. E uma frase não tem, né, um significado tão esquisito para nós como pedir para a gente ser perfeito. Porque a gente sabe, né, que o ser humano é imperfeito. Como que, né, Jesus fala para nós, sede perfeitos como o Pai, nosso Pai é perfeito? Não faz sentido. Então devemos voltar um pouco no tempo para entender o que Jesus está querendo dizer. Quando ele fala para sermos perfeitos como o Pai é perfeito, é a perfeição não no sentido de não errar, é a perfeição no sentido de buscar o que é certo. Né? Então, por exemplo, quando se fala que uma pessoa ela é extraordinária, no sentido de, naquilo que ela faz execuções perfeitas. Se a gente pega, por exemplo, um pianista extraordinário, um bom pianista, alguém que é um exímio pianista, as suas execuções, a sua música, tende a buscar a perfeição. Se a gente pede um pintor, né, um escritor, qualquer área das artes, que a pessoa tem, né, o trabalho, o exercício de se aprimorar sempre, vai chegar numa hora que ele vai trazer o quê? Uma obra-prima, né? Um trabalho primoroso, perfeito, sem erros. Quando Jesus pede para nós sermos perfeitos, ele pede para que nós nos aprimoremos ao ponto que o nosso trabalho, e o nosso trabalho no bem, seja um trabalho tão bem feito que a gente pode considerar perfeito. Ou seja, que a gente não dê espaço para o erro, que a gente não crie espaço para o desvio, que a gente não tenha lugar para o mal, né? Porque o mal, o desvio, o erro, né? A fuga é uma naturalidade nossa. Nós sempre queremos dar uma fugidinha, temos sempre uma desculpa, né, para aquele comportamento que não é tão o certo. Quando tinha na época de Moisés, quando começou a escrever, né, os mandamentos, na realidade os 10 mandamentos vieram prontos. Depois começou a escrever, né, as leis do povo, né, no Levítico, e aí veio aquele monte de lei desdobrando os 10 mandamentos. Por quê? Não matarás. Ok, eu não mato ninguém. Mas aquele fulano ali, o que aconteceu com ele? Morreu de fome? E você tinha condição de ajudar? Mas eu não matei ele. Ele morreu de fome porque quis. Né? Não, mas você tem responsabilidade. Mas não está escrito nada dos 10 mandamentos de responsabilidade. Fala, não matarás. Não fala, não matarás e terá a responsabilidade por aquele que morrer por sua causa. Então o ser humano sempre tem essa tendência de querer sair, né, pela tangente. E aí, naquela época, né, há 3.000 anos atrás, Moisés começou a escrever lá: se alguém morrer por causa de uma atitude indireta e for provado, você será responsabilizado. Aí fala, nossa, agora não dá para me matar outra pessoa, como a gente mata? Já sei, meu touro fugiu, matou, sem querer matou o vizinho. Mas você casou com a mulher dele? Destino. Aí está lá, está lá na lei. Se um touro escapar e matar a pessoa, você será responsabilizado, o touro será morto e você não vai ficar com a carne. A pessoa, peraí, vou perder o touro é caro, não vai valer. Então a gente sempre tentou dar um jeito de escapar da lei. Isso é natural do ser humano. Né? E aqui, quando a gente chega nos seres perfeitos, Jesus está falando o quê? Não tenta escapar, não tenta dar desculpa, caminha no caminho certo, porque a gente tem a consciência e sabe quando a gente está desviando. Não adianta falar, eu fiz tudo certo, lá no fundo tem, mas isso aqui você fez com segunda intenção. Né? E aí não vai funcionar, não está perfeito, não está 100% correto. E esse não está 100% correto vai acarretar dívida, vai acarretar problema. A gente não fala na oração
perdoai as nossas ofensas como perdoamos os nossos ofensores. Não adianta, né, eu perdoar, mas falar assim, eu perdoo ele, mas que ele não cruze no meu caminho, senão eu acabo com ele. Isso não é perdão. Porque se você tiver ofendido alguém e a pessoa também fazer a mesma coisa, você fala, mas você não me perdoou. Eu queria que você me perdoasse, né? Então o que acontece? Devemos ter esse roteiro de não se desviar do caminho. Eu brinco, eu falo que assim, quando a gente está limpinho, você vai quando vem no centro espírita, né? A gente vem no centro espírita, todo mundo passa, faz um tratamento, sai leve daqui. E aí chega lá fora, a gente tem uma situação, né? Às vezes uma fofoca, uma maledicência, quero falar mal de alguém, e eu brinco, eu falo assim, eu quero enfiar o pé na lama, porque é quentinho. Eu vou enfiar, mas só vou enfiar um pouquinho. Aí eu me empolgo quando eu vejo até a cintura de lama. Mas não tem problema, semana que vem eu venho aqui no centro espírita de novo limpar, né? O problema é que essa lama não sai na semana que vem. Vai demorar 6 meses para sair essa lama. Mas toda vez que eu saio do centro eu quero enfiar o pé na lama. Quando que eu vou me limpar? Nunca. Então o trabalho é não se sujar. Por que eu gosto, né, de praticar o mal? Por que eu gosto de falar mal do outro? Por que eu me comprazo com as coisas negativas? Por que eu gosto de ver um acidente na pista e contar para os meus amigos? Porque o acidente é comum, né? Hoje em dia acontece um acidente, a polícia tem que isolar o acidente e tem que isolar o outro lado, porque o povo está parando para ver e tirar foto, né? Então o acidente é dos 2 lados da pista agora. Pista dupla, tem que isolar os 2 lados, porque um lado sofreu acidente e o outro lado quer ver o que aconteceu aqui, para contar para os outros, né? Então por que a gente tem essas tendências? A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Nós devemos entender por que a gente ainda tem essa vontade. Mas mais que isso, lutar contra essa vontade, né? Só assim a gente vai ser o homem de bem, né? A pessoa de bem, a pessoa que está correta, a pessoa que está realmente seguindo os ensinamentos do Cristo, né? Não adianta se iludir. Aquela imagem de aceitar Jesus, eu estou com a camiseta de Jesus hoje, bonitinho, né? Então assim, eu chego no meu dia do juízo, né, no meu desencarne, eu chego lá no céu, e o pessoal fala assim, o que você fez de bom ou ruim? Eu falo, não, eu tenho a camiseta de Jesus, deixa eu entrar, estou liberado, eu creio em Jesus, né? E aí os anjos do Senhor vão falar para mim, não é assim, o que você fez? Não, mas não era só acreditar. Eu falo, não. Não é aqueles que dizem Senhor entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E eu vou falar, eu não sabia? Não dá. Tá, mas eu aqui estou falando, acabei de falar para vocês, né? Então o nosso trabalho, né, é seguir os passos do Mestre, é fazer o que ele nos ensinou. E para isso que existe essa lição, que é o homem de bem. O homem de bem é uma liçãozinha curtinha, mas ela é curtinha quando a letra é menor. Nessa letra enorme aqui, foi pra caramba. Mas enfim, é uma lição curtinha que resume o que é na vida o nosso papel como verdadeiro filho de Deus, né? Que a gente deve fazer o bem pelo bem, que a gente deve aceitar às vezes a injustiça que nos vem, porque entende que acima de nós tem Deus e Ele está vendo. Então se Ele permite, é porque tem um motivo, né? Ele coloca, o homem de bem, a pessoa de bem, coloca o interesse do outro antes do seu próprio interesse, né? Porque o meu interesse quem guarda é Deus, o do outro às vezes está desamparado. Então correr atrás para ajudar o próximo, em primeiro lugar, sem querer nada em troca, esse é o papel, né, do verdadeiro seguidor, da verdadeira pessoa que ama, né? E assim, não é amar a Deus, porque a gente tem a nossa palavra amor está tão esquisita ultimamente, que a gente fala amar a Deus, ficou até estranho. É amar, servir a Deus, é amar fazer o que é certo. Eu tenho que amar fazer o que é certo, eu tenho que ter prazer em fazer o que é correto. Tenho que ter aquela postura da criancinha, que quando faz alguma coisa certa, e você fala, que legal, bonito, parabéns, a criança sorri, né? Essa é a nossa atitude,
atitude de simplicidade, mas atitude de prazer em fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Então o homem de bem encontra satisfação em fazer o bem, no benefício que distribui. Todo mundo que entregou, que serviu, que ajudou alguém, e essa pessoa, sabe, saiu daquela situação, se sente bem com isso. Tá? E não espera agradecimento, porque a gente tem muito disso, de querer ajudar e a pessoa tem que agradecer. E se não agradece, a gente fala, mal agradecido. Não é essa a postura. Né? Por quê? Porque como a gente diz, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Não é dos outros que a gente tem que esperar o agradecimento, né? É do nosso Pai, porque Ele nos colocou aqui com essa tarefa. Então o verdadeiro homem de bem, a verdadeira pessoa de bem, o verdadeiro filho de Deus, ele tem como essa divisa de fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Ou seja, é para toda e qualquer situação, principalmente com os parentes. Porque é fácil, a gente pensa sempre com o outro lá fora. E a gente esquece de pensar com os parentes, principalmente quando está dentro de casa, principalmente quando a gente não se dá bem. Agora nós estamos se aproximando das festas de final de ano e a gente sabe apontar para cada um que a gente não gosta. Né? E a gente vai se reunir, né? Vai ter festa. E a gente vai ter que ficar, aguentar aquelas pessoas. Né? Então é com essas pessoas que a gente tem que olhar para elas e pensar o que Jesus faria nessa situação. Esse é o nosso trabalho, gente. Muito obrigado. Foi rápido hoje, né? Muito obrigado e que Jesus os abençoe.